Salmo 51, 16 e 17. A gente vai ler a maioria dos versículos aqui na versão NVI. Então, se você for como eu, né, e gosta de ler exatamente como está sendo lido no púlpito, e você tiver aí com o seu aplicativo, pode mudar aí a versão para NVI. Amém? E eu vou ler vários versículos, mas eu pedi para o Guilherme deixar esses versículos aqui no fundo, enquanto eu ministro. Já está aí, Guilherme? Pode pôr. Daqui aí, esse daí. Amém? Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são o espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Vamos orar. Obrigado, Pai, pelo privilégio que temos de poder, juntos, desfrutar esse momento da sua palavra, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor possa estar ministrando as nossas vidas. Pai, o Senhor sabe, como sempre eu oro na nossa intimidade. Eu sei que a igreja não precisa ouvir o Marcelo ou o pastor Marcelo, a igreja precisa ouvir o Senhor. Então, nesse momento eu peço, Deus, que embora seja eu que esteja aqui com esta responsabilidade, mas eu oro diante do Senhor, Deus, que o Senhor possa encontrar aqui uma maneira de ministrar aos nossos corações, de falar as necessidades das ovelhas pelas quais o teu filho morreu. A igreja pertence ao Senhor, a igreja pertence a ti, é o sangue de Jesus que está sobre cada um. Oh Deus, então eu me coloco aqui com temor diante do Senhor, com tremor diante do Senhor e da igreja, para que a sua palavra possa alcançar os nossos corações, trazer cura, libertação, trazer o propósito, trazer tudo aquilo que precisamos, individualmente e também como igreja, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, é interessante como nós precisamos ter o entendimento de que Deus fala conosco individualmente, nas nossas dores, carências, nos nossos desafios e propósitos, mas também Deus fala conosco como igreja. Amém? Você entende isso? Nós, como igreja, como uma comunidade que se reúne aqui neste salão, estamos nos lares aí, há uma liderança instituída, há pastores, há líderes de ministério, há pessoas que têm conduzido a direção da igreja. Então, Deus também fala conosco como igreja, para corrigir, para desafiar, para curar, para trazer tudo aquilo que está na vontade dEle. Então, que eu e você tenhamos esse discernimento de que Deus fala conosco na nossa individualidade. Depois Deus fala conosco também na individualidade da nossa família, nossa casa, o que nós precisamos. Deus também fala conosco com várias questões ministeriais, profissionais, de relacionamento, mas Deus também fala conosco e nos dá uma direção como igreja para entrarmos no propósito que Deus tem para nós como uma igreja estabelecida neste lugar, para alcançar vidas, para curar vidas, para restaurar famílias. Aquilo que Deus colocou na sua vida vai abençoar alguém que está do seu lado. Amém? Então, antes de continuar aqui, eu queria que você falasse para quem está perto de você, assim, eu quero que a minha vida possa abençoar a sua vida. Só não vai pedir para ele te pagar o almoço, né, irmão? Aí é muito cara de pau, né? Mas assim, eu quero que a minha vida abençoe a sua vida. Amém? Isso é maravilhoso, essa troca, né? Coisas que eu não tenho, o irmão tem. Coisas que o irmão não tem, Deus colocou na minha vida, e assim nós vamos trocando, e vamos nos abençoando, vamos caminhando. Eu creio que Deus tem coisas maravilhosas para nós. Irmão, o Salmo 51 é um salmo conhecido, como escrito pelo rei Davi, depois que ele caiu num pecado de adultério e assassinato. Então, Davi é um caso muito conhecido, se você não conhece, depois você pode ler. Davi, ele adulterou com uma mulher chamada Batseba, e essa mulher era casada e ela engravidou, e o marido dela estava na guerra. Então, quando ela engravidou, Davi mandou trazer o seu marido da guerra e o embebedou para que ele pudesse dormir com a sua esposa e então o seu pecado fosse encoberto. Mas este homem chamado Urias era tão fiel aos seus companheiros, ao rei e a Deus, que ele falou assim, como é que eu vou para casa me alegrar com a minha esposa enquanto os meus companheiros estão na guerra? E ele não foi para casa, não foi de jeito nenhum. Então Davi escreveu um bilhete
para o comandante do exército colocá-lo na frente de batalha para que ele pudesse morrer. E mandou esse bilhete para o comandante pelas mãos do próprio Urias, porque Davi sabia que ele era um homem fiel e ele não iria ler aquele bilhete. Imagina, o cara carregando um bilhete para o comandante, ele não leu, mas ele carregava a sua sentença de morte ali. E realmente aconteceu isso. Aquele homem morreu em combate. Então Davi trouxe a mulher dele para sua casa, a tomou como esposa, e 1 ano depois, então, o profeta o questionou, Davi se arrependeu, e aí Davi escreveu esse salmo. É o que a maioria dos estudiosos acreditam. Pode ser que não foi Davi que escreveu, né? Isso não é, a Bíblia é o salmo. Aquela parte que está em cima de Salmo de Davi, isso não é Bíblia, isso é comentário. Então, a maioria dos estudiosos acredita que foi Davi, mas mesmo que não fosse Davi, nós precisamos entender e perceber algo. Eu creio que foi. Mas nós podemos entender algo quando nós olhamos para este salmo. Este salmo foi escrito por alguém que estava numa situação desesperadora. Ele tinha um desespero por Deus. Ele tinha uma sede de encontrar a Deus. Ele reconhece a sua situação, ele reconhece o pecado que ele estava. Se realmente foi Davi, eu creio que foi, havia pecado de uma forma escandalosa, embora estivesse em segredo o seu pecado, mas algo escandaloso ele havia feito. E ali então este homem, ele começou a escrever este salmo porque ele entendeu que ele precisava de Deus. Quantos aqui precisam de Deus? Qual é o nível da nossa necessidade? Então, o nível da nossa necessidade vai conduzir a nossa aproximação de Deus. O nível da minha necessidade vai conduzir... Deixa eu reformular isso. Eu acredito que todos nós precisamos desesperadamente do Senhor. Só que talvez alguns de nós não saibam disso. Todos nós temos necessidade de Deus de uma forma desesperadora. Sabe por quê? Porque a condenação está sobre nós. Nós nascemos no pecado. Nós então recebemos o Senhor como nosso Salvador e nos é proposta uma vida totalmente diferente daquela a que estávamos acostumados, aquela que o mundo vive. Há uma proposta de vida em santidade, há uma proposta de vida na presença do Senhor, há uma proposta para viver de maneira santa e agradável a Deus. Só isso já faz de mim e de você pessoas que precisam do Senhor desesperadamente. Embora talvez eu e você não tenhamos percepção dessa necessidade. Mas há situações onde nós temos revelação ou talvez percepção que precisamos mesmo. E num pecado que cometemos, numa situação difícil, de luta, de angústia, de dor, de enfermidade, aí esta percepção ela é aguçada e nós então nos voltamos para o Senhor com desespero. Depende da nossa percepção de quem Deus é, de quem nós somos e do que fomos chamados a viver, do que fomos chamados a fazer, o nosso desespero vai aumentar. Vai aumentar. Então nós estávamos aqui na sexta-feira, na sala de oração, e de repente, quando foi cantada uma música que diz que nunca mais haverá dor, houve um desespero aqui no salão. Pessoas chorando em alta voz, pessoas gritando. Um desespero por Deus, um desespero pelo consolo do Espírito, um desespero pelo livramento de Deus. Pessoas que tiveram ali um vislumbre naquele momento, uma revelação do que significa esta promessa de que Ele voltará e nunca mais haverá dor, não haverá mais luta com o pecado, a morte será vencida, amém? A Bíblia diz que a criação geme. Romanos capítulo 8 diz que a criação inteira geme, esperando a revelação dos filhos de Deus. Há um gemido na criação, há um gemido na igreja, pela volta do Senhor Jesus e pela revelação dos seus filhos. Voltando aqui ao Salmo, esse salmista então ele tinha um desespero. Mas então surge uma pergunta no meu coração e no seu coração. Será que temos necessidade de Deus desta forma desesperada? E outra coisa, se temos, por que precisamos do Senhor? Por que é que você precisa de Deus? Você pode responder para mim, pastor, eu preciso de Deus porque eu pequei e eu preciso do perdão dele. Eu preciso encontrá-lo porque eu me sinto acusado.
Você pode dizer para mim, pastor, eu preciso de Deus, porque o ambiente da minha casa está conturbado, e eu preciso que Deus cure a minha família, eu preciso que Deus cure a minha vida. Então eu preciso de Deus. Você pode dizer para mim, pastor, eu preciso de Deus, porque está tudo certo, eu tenho vencido, eu tenho andado em santidade, eu tenho caminhado, as minhas finanças estão em ordem, meu casamento, a minha casa, a minha família, está tudo bem, mas eu tenho uma sede de Deus aqui dentro. Eu tenho um desespero para viver algo de Deus. Eu sinto que Deus me chamou para algo maior, eu sinto que Deus quer me usar para fazer isso ou aquilo, eu sinto um chamado ministerial, eu sinto que posso viver algo em Deus que ainda não vivi. Então, há um desespero aqui no meu interior, não importa qual é a causa pela qual eu e você possamos estar desesperados por Deus. Talvez você esteja desesperado, pastor, eu preciso de um livramento, eu tenho um pecado recorrente, eu tenho uma situação com a qual eu luto constantemente, eu tenho uma angústia dentro de mim, eu tenho situações que eu preciso resolver, eu não tenho conseguido, eu tenho desespero por Deus. Então, por que é que temos desespero? Por que você precisa de Deus? Outra pergunta. Nós temos sede e fome do seu agir? Nós realmente desejamos que Deus venha agir na nossa vida? Irmãos, eu falo isso porque, às vezes, isso pode trazer consequências. E eu me lembro, então, acho que todo mundo sabe, eu gosto demais de um cantor mexicano chamado Marcos Witt. Ele assim, ministra muito a minha vida. Eu lembro de uma vez que eu estava assistindo um evento onde ele estava ministrando louvor e adoração, e ele então falou assim, quantos querem fazer totalmente a vontade de Deus? Fique de pé. Várias pessoas se levantaram. Então ele mandou todo mundo sentar de novo, falou assim, eu vou reformular a minha pergunta, mas antes eu quero contar uma história para vocês. O meu pai, ele falando, o meu pai era americano, veio ser missionário aqui no México, e por causa de um dia ele ter falado que ele faria tudo aquilo que Deus pediu, e ele então consagrou a vida dele ao Senhor, ele foi assassinado com um tiro por causa do Evangelho. Então, quando eu perguntar para você, se você está disposto a buscar a Deus e consagrar a sua vida ao Senhor, a pergunta que eu digo é, você está disposto a dar a sua vida pelo Senhor? Você está disposto a deixar práticas que não agradam a Deus? Você está disposto a abandonar vícios que fazem mal para a sua vida, para a sua família, para a sua saúde, para a sua casa? Você está disposto a abandonar práticas que envergonham o Evangelho? Você está disposto a morrer? Porque Jesus disse, aquele que quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo todo dia e me siga. Há um custo, irmãos, há sim. Eu sei que tem irmãos que podem estar pensando assim, não, o preço já foi pago na cruz, não tem mais nenhum custo a ser pago. Irmãos, não é isso que eu vejo na Bíblia. Há um custo. E o apóstolo Paulo disse, eu esmurro meu corpo todo dia, para, tendo pregado a muitos, não vir a ser desqualificado. Há um custo. Então, nós queremos aprender de Deus, nós realmente precisamos da sua graça, do seu poder e da sua capacitação. Então, queridos, é imperativo, ou seja, é uma ordem, para que todo aquele que deseja se aproximar de Deus, ele precisa entender alguns princípios. E eu vejo esses princípios aqui nesse homem que escreveu esse salmo. Eu pedi para o Guilherme deixa o versículo aí. Eu vou ler vários versículos, mas eu não quero que esse versículo saia daí. Eu quero que ele fique aí. Tá bom? Então você não precisa se preocupar. Eu vou ler rapidamente, depois se você quiser anotar e ler depois com calma, para a gente poder dar uma fluência aqui na ministração nessa manhã. Então, a primeira coisa que eu acho muito interessante é aqui no próprio Salmo 51, no versículo 1. O salmista, então, se apresenta de Deus e fala, tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Então, a primeira coisa é perceber a sua real situação e a sua real necessidade. Perceber a sua real situação e necessidade. Aqui o salmista, ele pediu misericórdia, tem misericórdia de mim, essa era a necessidade dele.
Mas ele também entende a sua real situação. Olha, me livra da minha culpa e purifica do meu pecado, porque ele havia pecado de uma forma escandalosa. Eu mesmo reconheço as minhas transgressões. E aqui, irmãos, nós vemos o salmista não se justificando. Ele não está se justificando. Ele não está dizendo assim, olha, Senhor, eu pequei, porque, puxa vida, eu fui dar uma, né, se fosse o rei Davi, eu fui dar uma passeada ali na varanda, e a mulher estava tomando banho num lugar que eu pude vê-la. Por que ela fez isso? Se ela estivesse tomando banho num lugar onde eu não pudesse vê-la, eu não seria atraído por ela. Mas a mulher, ela se expôs. E o Senhor sabe, né? A carne é fraca. Irmão, se você falar isso diante de Deus, eu quero te dar um recado. Deus não gosta que você fale, a carne é fraca, Senhor. Porque isso aí é uma desculpa esfarrapada, irmãos. Nós estamos nos justificando do nosso pecado. A carne não é fraca, a carne é forte e é pecadora. Mas, né? Jesus falou isso, é verdade, num outro contexto, né, irmãos? Num outro contexto. A nossa guerra não é contra carne e sangue, mas a Bíblia diz lá em Gálatas 5, que a carne, eu preguei aqui outro dia, né, lá em Gálatas 5, que a carne ali se opõe ao Espírito, e o Espírito luta contra a carne. Então não podemos nos justificar. Mas é por causa disso. É por causa daquilo. Eu fiz isso porque a Adriana falou aquilo. Eu fiz isso porque o Adilson falou aquilo outro. Eu fiz assim porque o irmão olhou feio para mim, ou porque, olha, eu realmente, o senhor não sabe, eu não conhecia minha mãe, eu não tenho família, eu nunca recebi carinho, então eu não consigo dar carinho para minha esposa, eu não consigo dar carinho para os meus filhos, porque eu nunca tive. Então nós vamos arrumando justificativas para então nos apresentar diante de Deus com justificativas. E eu já fiz isso que eu vou falar para você, irmãos. Falei assim, Deus, eu errei, mas o Senhor conhece o meu coração. Eu não queria ter errado. Irmãos, o Senhor conhece o meu coração. Quem já falou isso aqui? Deixa eu ver. Obrigado, irmão, pela sua sinceridade. Não podemos ficar nos justificando, mas conhecer a nossa real necessidade, a nossa real situação. Porque, irmãos, quando nós entendemos qual é a nossa condição real, isso torna o aproximar de Deus, a aproximação de Deus, mais genuína, mais sincera e mais verdadeira. Porque quando eu e você estamos desesperados por Deus, e deveríamos todos estar, quando nós estamos desesperados pelo agir de Deus, para receber de Deus, seja o perdão, a misericórdia, cura, graça, consolo, capacitação, milagres, não importa, qualquer coisa que me leve ou leve você a buscar a Deus, mas quando nós queremos nos aproximar dEle, a primeira coisa que nós precisamos entender é que o porquê estamos fazendo isso, reconhecer quem Ele é, quem nós somos, quem Ele é. Ele é Deus Todo-Poderoso, e o salmista fala isso, Senhor, eu errei feio, e o Senhor é justo no teu julgar, o Senhor pode me julgar, porque o Senhor é justo, o Senhor é puro, o Senhor tem todas as condições de me julgar, e até mesmo de me condenar, o Senhor tem, eu sou isso aqui mesmo, mas eu preciso da sua misericórdia. Irmãos, então nós precisamos entender isso. Independente do que nos leva a buscar a Deus, nós precisamos entender que não podemos estar nos justificando diante do Senhor. Deus, eu queria ser um bom marido, mas a minha esposa é difícil. O que não é verdade. A minha esposa é uma benção. Isso é hipotético. O problema sou eu. Eu queria ser uma boa esposa, mas o meu marido é um ogro. Isso pode ser verdade, você pode ser um ogro. Nós somos um ogro sem saber. O homem costuma ser mais forte, né, mais racional, a mulher é mais sensível na questão espiritual, ela discerne o mundo espiritual, ela percebe situações que nós homens não percebemos, então o marido é grosso, às vezes zomba da mulher, chama ela de espiritual. Vai orar você, bota a mulher para orar, irmãos, pela casa. Meu amor, nós precisamos orar, porque a situação está difícil. Não, ora você, querida. Aí o cara fica quieto, sentado na mesa. Não, ora você. Meu irmão, quem é o homem da casa? Você que tem que orar, querido. Eu não sei orar. Aprende. Vem cá que eu te ensino a orar. Nem que seja no tapa, né, irmãos? Começa a dar uns tapas, dá um beliscão bem apertado, o cara, misericórdia, pronto, já aprendeu a orar.
Estou brincando, tá, irmão? Mas nós temos, não adianta terceirizar as coisas. Não, irmãos. E a gente fica se justificando. É que eu tenho vergonha de orar, pastor. Irmão, não tem. Os tímidos não herdarão o reino de Deus. Se você tem vergonha, lança fora a vergonha. O Espírito do Senhor te capacita. Amém? Nós estamos diante de um Deus que transforma, que cura, que liberta e que faz coisas grandes e tremendas. Então, qual é o meu desespero por Deus? Eu preciso me apresentar diante dele na real situação e entender que ele é Deus e eu sou homem. E eu não posso ficar me justificando, passando pano ou tentando acobertar uma e outra coisa. Não funciona, irmãos. Se você está desesperado por Deus, apresente-se diante dele e confesse quem você é. Apresente, sabe por quê? Porque ele já sabe quem você é. Mas talvez falta isso para nós, essa coragem de nós nos lançarmos diante do Senhor e falar: Deus, eu preciso de Ti. Segundo item, pode colocar o verso 16 para mim, por favor, Guilherme. Segundo item, Salmo 51, 16. Precisamos perceber o que não agrada a Deus. Nós precisamos entender o que não agrada a Deus. Porque se você vai se aproximar de uma pessoa, de alguém, Deus é uma pessoa. Deus tem personalidade. Deus ele tem o seu jeito, Deus tem as suas leis. Então, se nós vamos nos aproximar de alguém, nós precisamos entender algumas coisas importantes. Primeira coisa, o que não agrada a Deus. E o verso 16 diz: não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Mas, pastor, como assim? Essa aqui é uma linguagem que é uma linguagem comum no Antigo Testamento. Eu não quero que você se preocupe em procurar os textos, porque eu vou ler aqui alguns textos, e você vai perceber que essa linguagem não é novidade. Aqui está uma característica de Deus revelada na sua palavra, nas Escrituras. Eu achei tremendo o que o Marcelo pregou semana passada. Quando um professor ele exige uma matéria na prova, aí você não vai precisar descobrir qual é a matéria, você já sabe. Você precisa entender a matéria. A mesma coisa Deus. Na vida, na caminhada, a gente não tem que descobrir. Nós já sabemos qual é a vontade de Deus. Nós aprendemos a vontade de Deus, está revelada nas Escrituras. Nós precisamos o quê, irmão? Compreender. E aqui, então, nós vemos um princípio que está muito claro. O que não agrada a Deus, precisamos entender. Esse salmista, ele percebeu. E ele disse: não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocausto, senão eu os traria. Irmãos, no Antigo Testamento, quando alguém pecava, realmente ele tinha que levar ali um animal como oferta pelo pecado, oferta pela culpa. Isso está lá em Levítico, está na lei. Quando alguém queria agradar a Deus, ele lá levava um holocausto, levava um sacrifício de gratidão, levava ofertas ao Senhor. Não tem nada errado com isso, mas Deus não se agrada de ofertas e sacrifícios que não são acompanhados por um coração quebrantado e sedento. Deus não se agrada de ofertas, de sacrifício, de religiosidade acompanhada por corações vazios. Deus não se agrada de homens e mulheres que levantam as mãos na igreja e cantam a Ele: tu és santo, mas quando viram as costas para o altar e saem pela porta da igreja, continuam vivendo uma vida dissoluta, totalmente distante do Senhor, continua vivendo pecados da mesma forma que entrou. Deus está de olho e Deus não se agrada de corações vazios que apresentam ofertas, sacrifícios grandiosos. Deus não se agrada. E como seu pastor, eu preciso ensinar você, porque senão Deus vai me cobrar isso. Como seu pastor, eu preciso te ensinar um caminho que eu encontro nas Escrituras, para que você e eu possamos alcançar o Senhor. E esse caminho, nesse caminho, Deus ele não se agrada de sacrifícios e holocaustos. Não é só sacrifício, não é só as coisas que nós fazemos que agrada a Deus. Deus não se agrada dessas coisas. É claro que Deus se agrada. Vocês estão me entendendo, né, irmãos? O pastor está ficando louco, diz que não agrada, depois diz que agrada. Não, vocês estão me entendendo. Essas coisas precisam ser acompanhadas por um coração
sincero diante do Senhor. Então, essa é uma linguagem que os profetas usavam. Então, eu vou ler aqui alguns textos, tá bom? Deus, desde o Antigo Testamento, ele já dava a ideia de que não são as obras da lei, não são os sacrifícios, não é a religiosidade que vai nos fazer alcançar o coração de Deus. Mas é uma vida íntegra na sua presença. Olha que coisa, irmãos. Anota aí, eu vou ler rapidinho, tá? Eu já combinei com o Guilherme, não precisa botar aqui não. 1 Samuel 15, 22. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Deus havia dado uma direção, através do profeta Samuel, muito clara para Saul, que era o rei. Saul, então, ele desobedeceu aquela ordem, que era para não trazer nada do inimigo, e trouxe um monte de boi, um monte de ovelha, um gado gordo. E aí Samuel falou: mas por que você trouxe esse gado aqui? Não, para oferecer sacrifícios ao Senhor. Aí Samuel veio com essa: olha, acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça à sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. É muito forte, irmãos. O Senhor tem prazer na gordura de carneiros, no holocausto, no sacrifício, ou o Senhor tem prazer na obediência à sua palavra? Onde está o prazer do Senhor? O que é que não agrada a Deus? Isaías 1. Depois você lê lá, irmãos, que é tanta coisa, muito rico, e eu fiquei lutando aqui, não queria ler muito, mas eu vou ler. Para que me oferecem tantos sacrifícios? Pergunta o Senhor. Anota aí, depois você lê Isaías capítulo 1, a partir do verso 11. Para mim, Deus falando, para mim chega de holocaustos de carneiros e da gordura de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Não tenho nenhum prazer. Quando vocês vêm à minha presença, quem pediu que pusessem os pés em meus átrios? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados, reuniões, não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade. Oséias capítulo 6, versículo 6, que foi citado pelo Senhor Jesus no Novo Testamento. Pois desejo misericórdia e não sacrifícios, conhecimento de Deus em vez de holocaustos. Deus falando: eu desejo misericórdia e não sacrifício. Conhecimento de Deus no lugar dos holocaustos. Eclesiastes capítulo 5, verso 1. Quando você for ao santuário de Deus, seja reverente. Quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos que oferecem sacrifício, sem saber que estão agindo mal. Quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos que oferecem sacrifício. Gente, está claro na palavra ou não está? Se nós formos, tem muitos outros textos que eu não vou citar aqui por falta de tempo. Mas o Antigo Testamento já mostrava que não era sacrifício e holocausto que agradava a Deus. Irmãos, então a igreja precisa entender. Nós precisamos entender, eu que estou desesperado por Deus, eu que tenho uma necessidade real de Deus, ainda que talvez você não tenha revelação disso, mas eu preciso te dizer, nós precisamos desesperadamente de Deus. E eu ouvi a música da Ana Paula Valadão, que vocês conhecem já há muitos anos. Ela cantava: mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Muita gente conhece essa canção. Eu preciso abrir o coração com vocês. Eu achava um exagero. Assim, nossa, que exagerada. E ela ainda canta com aquela voz sertaneja: mais que o ar que eu respiro. Foi que exagero. Estou sozinho nessa, né, irmãos? Ainda bem que você nunca pensou isso. Mas um dia Deus falou comigo: quem é que sustenta a minha vida? O ar que eu respiro me sustenta vivo. Vocês concordam? Mas quem é que sustenta a minha vida? É Deus, irmãos. Mais do que o ar, eu preciso do Senhor. Porque se Ele tirarmos a minha vida, o ar vai ficar aí disponível para vocês respirarem por mim. Vocês podem continuar respirando a minha cota à vontade, tá bom? É verdade.
Mas nós não temos revelação, nós não temos desespero por Deus, não temos fome de Deus, não temos sede de Deus, nós vivemos a nossa vida e achamos que vamos dar conta das nossas coisas. Aí quando o negócio fica bem feio mesmo, a gente lembra de Deus e a gente vai, Senhor. Nós precisamos entender o que não agrada a Deus. Você precisa entender na sua vida o que não agrada a Deus. Porque quando chegamos diante de Deus com essas coisas, irmãos, assim, Isaías é muito forte. Isaías fala, quando vocês levantam suas mãos para orar, eu olho para o outro lado. Eu não suporto mais ajuntamento solene com iniquidade. Outra versão diz isso. Já pensou, irmãos? A gente chega, fala, e Deus está falando assim, eu não suporto a arrogância, não suporto a independência, não suporto o pecado misturado com sacrifício e holocausto. Não estou dizendo que eu e você não pecamos, nós pecamos, irmãos. Mas é por isso que o primeiro passo é importante. Precisamos nos apresentar diante de Deus, na nossa real situação, entender quem somos, quem Deus é, Ele é santo. E nos humilharmos diante do Senhor e clamar a Ele por misericórdia, clamar pela sua ajuda, pela sua graça e entender, irmãos, o que não agrada a Ele. Pode colocar o verso 17 para mim, por favor, Guilherme. Salmo 51, 17, diz assim, os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezará. E agora nós vamos para outra parte. Eu preciso me apresentar diante do Senhor, com a minha real situação, sem justificativas, e me abrir do Senhor, reconhecer que Ele é justo e digno. E eu preciso também entender o que não agrada a Deus. Porque se você for apresentar para Deus o que não o agrada, não adianta. Aqui o salmista foi muito claro, falou assim, olha, se o Senhor quisesse, eu traria sacrifício, mas eu percebi que não é isso que agrada o Senhor. Então ele entendeu o que é que agrada. O que agrada a Deus é o seguinte, os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, e um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Então, para alcançar uma resposta e uma ação de Deus a seu favor, o salmista aqui procurou perceber como ele precisava se achegar a Deus. Então, eu imagino que ele fez algumas perguntas, falou assim, o que é que chama a atenção de Deus? Como eu consigo me aproximar dele? Para quem Deus olha? Quem é que Deus não despreza? E a palavra desprezar é forte, né, irmãos? Desprezo é muito forte, mas Deus, Ele realmente não despreza um coração contrito. Deus não despreza um coração quebrantado, apertado. Mas parece que um coração orgulhoso, Deus não apenas despreza, como Deus resiste. Da mesma forma, irmãos, existe uma linguagem no Antigo Testamento falando a mesma coisa. Eu vou ler para vocês Salmo 34, 18. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Olha que coisa, está revelado. De quem o Senhor está perto? Daqueles que têm o coração quebrantado. Isaías 57, 15. Anota aí, depois você lê. Pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre e cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar um novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Está revelado, irmãos. Como precisamos nos achegar a Deus é com este coração quebrantado, contrito, entendendo que somos falhos, entendendo que talvez o que pensamos em apresentar a Deus não vai agradá-lo, mas entender que o nosso coração quebrantado, contrito, colocar a nossa vida diante do Senhor, em oração, em adoração, em temor, em obediência à sua palavra, essas coisas agradam a Deus. Agradam a Deus. Mais do que isso, além dele habitar num alto e sublime trono, ele também habita com o contrito. Irmãos, é que eu acho que a gente não tem revelação, né? A gente lê, acha bonito, mas a gente não entende, irmãos. Imagina aqueles filmes que você vê daqueles reis suntuosos, naqueles ambientes, que o camarada fica sentado, aí fica uma mulher botando uva na boca dele, e fica dois camaradas fortão, assim, aqueles caras com aquele, como é que fala, com a folha de palmeira, abanando o cara está lá no trono, cara, tranquilo,
com roupas de seda, com manto maravilhoso, né? Cheiroso, comida do bom, do melhor. Aí esse cara habita lá, ele é o rei. Mas ele também habita na favela, irmãos, lá naquele barraco de madeira, aquele lugar com piso de chão, com telhado de zinco. E olha lá, com aquelas teleternite, que quando é frio gela tudo, quando é calor o cara morre de calor. Ele habita ali naquele lugar, com alguém totalmente necessitado, com alguém, irmãos, carente, numa carência terrível. Ele habita num trono sublime, mas também habita com um contrito, com um quebrantado. Não apenas ele habita, mas ele também tem um desejo, ao habitar ali com contrito, para trazer ânimo a ele, para trazer um novo alento, trazer coragem, para trazer força para viver, para romper, para caminhar, para vencer, porque Deus não resiste, Deus não consegue desprezar um coração quebrantado na sua presença. Deus não consegue. Deus não consegue. Quero dizer para você, Ivan, vou falar espanhol, irmãos, mas não é para me mostrar não, tá? Porque o Ivan é venezuelano e eu quero que ele entenda o que eu vou dizer para ele. Deus está cuidando da tua esposa, allá em Venezuela. Eu percebo que te preocupa com ela, com tu hija, com as coisas que estão allá. Pero Deus ha cuidado de tudo. Deus ha visto tu coração. Mi hermano, Deus se ha alegrado com tu coração. E eu necessito dizer-te uma coisa nessa manhã. Deus se ha alegrado contigo. Permanece fiel. Permaneça fiel. Então o Senhor, Ele habita ali no alto e sublime trono, num lugar tremendo, lindo, maravilhoso, adorado por anjos, exaltado por querubins, serafins o exaltam, o adoram, e ali a Bíblia diz que todo o tempo, santo, 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 todo o tempo eles adoram a Deus. Mas Ele também habita naquele lugar onde tem alguém chorando, onde tem alguém clamando, onde tem alguém desesperado pelo seu agir, onde tem alguém desesperado pela sua misericórdia, onde tem alguém desesperado por Deus, porque entendeu que ele não consegue se livrar da culpa, que ele não consegue se livrar daquela luta, que ele tem necessidade de Deus. E ali o Senhor habita para animá-lo, para fortalecê-lo. Então, irmãos, o que agrada a Deus é um coração humilde. Isaías 66, versículo 1, ele diz: o céu é o meu trono, a terra é o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? É este o meu lugar de descanso? Aqui Deus está falando referência ao templo que Israel construía e achava que ali aquilo era maravilhoso, que aquele templo, aquela obra de religiosidade, aquela visão que eles tinham de um lugar lindo, maravilhoso, tudo coberto de ouro, tudo não sei o quê, ali era o lugar que Deus se alegrava. E Deus então falou para eles: irmãos, Ele falou assim: olha, o céu é o meu trono, o céu é o meu trono, não é o seu ministério que agrada a Deus, irmãos, não é a sua oferta financeira que agrada a Deus, querido, não é o que eu e você podemos oferecer ou fazer para Ele que agrada a Deus. Essas coisas fazem parte, mas não está aí o centro da atenção de Deus. O que agrada a Deus, pelo amor de Deus, eu quero dizer isso nesta manhã, o que agrada a Deus é um coração contrito. É um coração quebrantado, é um coração arrependido, é um coração disposto a viver aquilo que Deus nos pediu para viver. É um coração disposto a morrer para abençoar a sua casa, a sua família, a igreja. É um coração disposto. É isso, irmãos. Os nossos olhos estão envaidecidos. Aí nós olhamos e falamos: nossa, que lugar lindo. Ai, que lugar maravilhoso. Olha só. Não, irmãos, não é nada disso. O Senhor diz no versículo 2 de Isaías 66, não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas.
Então o povo olhava para o templo, nossa, de madeira, de acácia, de não sei o quê, que vestido de ouro, e Deus falou assim, não foi a minha mão que fez tudo isso. Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas e por isso vieram a existir? Pergunta o Senhor. A este eu estimo, ao humilde e contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. Se você está desesperado por Deus, querido, se precisamos do Senhor desesperadamente, nós precisamos tremer diante da palavra do Senhor. Quando ela diz que Jesus morreu pelos nossos pecados, você precisa se enxergar pecador, não merecedor desta graça, não merecedor do sacrifício do Cordeiro de Deus, do único homem que pisou nesta terra, totalmente santo, sem pecado, morreu no meu lugar. Eu não sou digno, você não é digno, ele morreu no nosso lugar. E eu preciso tremer diante desta palavra, eu preciso tremer diante desta realidade, eu preciso então entender que Deus é santo, que a sua palavra é justa, que os seus juízos são eternos, são verdadeiros, que os seus juízos são, queridos, justíssimos. E eu preciso então tremer diante da palavra de Deus. Meu irmão, nós não podemos pegar a palavra e tratá-la como se fosse sugestão. Não podemos pegar a palavra e tratá-la como se fosse apenas um livro de história. Não podemos. Ela mudou a nossa vida, ela nos apresenta o Salvador, ela nos apresenta o próprio Deus, ela é o próprio Deus. A palavra revela no nosso Senhor, o nosso Deus. Precisamos tremer diante da... É este que eu estimo. Ao humilde e contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. Irmãos, esses textos todos apontam para uma característica de Deus que está revelada na palavra. Ele não se impressiona com os nossos sacrifícios ou holocaustos. Ele não se impressiona com a nossa performance, com o que fazemos, com o que deixamos de fazer. Deus não se impressiona com isso. Deus não se impressiona com o nosso dinheiro. Deus não se impressiona com nada disso. Bom, com o meu dinheiro ele não se impressiona mesmo. Não se impressiona, irmãos. Ele não se impressiona com festas, com quantidade de gente, ou qualquer coisa. Ele não se impressiona, olha que texto, irmãos. Ele não se impressiona com aquele que rasga suas vestes numa atitude exterior e aparente. Havia na cultura de Israel, quando alguém recebia uma notícia, ou quando tinha uma situação de humilhação, a pessoa rasgava suas vestes. Né? Numa declaração de que estava se humilhando diante de Deus, ou aquela situação era complicada, a pessoa rasgava suas vestes. Mas aí em Joel, capítulo 2, versículo 13, o profeta diz, rasguem o coração e não as suas vestes. Irmãos, se nós temos um desejo, uma necessidade, e se precisamos realmente nos aproximar do Senhor para alcançar aquilo que precisamos, nós temos que entender como nos aproximar do Senhor e o que receber. Eu aprendo com o Salmo 51. Primeira coisa, perceba a sua real situação. Não se justifique diante do Senhor, irmãos. Reconheça quem você é. Reconheça que você precisa da sua misericórdia, da sua graça, do seu perdão. Porque, irmãos, de Deus a gente não zomba, amém? Gálatas 6, 7 diz, não se deixem enganar, de Deus não se zomba. O que o homem semear, ele vai colher. Segunda coisa, saiba o que não agrada a Deus. Atitudes religiosas acompanhadas por um coração vazio não vão enganar a Deus. Ele não se agrada de sacrifício e holocausto sem a presença de um coração quebrantado. E o que agrada a Deus? Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Eu pedi para o Guilherme colocar também. Hebreus 11, 6, por favor. Já vai entrar, irmãos. Sem fé é impossível agradar a Deus. O que agrada a Deus, irmãos? É fé, né? Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima
precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Nós precisamos crer que Deus existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. Mas é claro que aqui está subentendido que da maneira certa, irmãos. Passando por esses princípios que nós estudamos nesta manhã, nós precisamos entender isso, que Deus ele vai recompensar aquele que o buscar da maneira certa. Com esse entendimento, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe. Tem gente que acredita que Deus existe, está bom, irmãos. Não, está bom. Outro dia, eu estava conversando eu não sei se já contei isso, não contei, vou tentar contar o fato sem expor a pessoa, vamos ver se dá certo. Outro dia eu estava conversando com uma irmã, contando para mim, falou assim, estava numa reunião de liderança da igreja dela, não é a nossa, é outra, e falou assim, não, o fulano lá do louvor, ele é do louvor, mas começou a namorar, a menina começou a namorar um rapaz que não é crente. Aí ele falou assim, mas como é que ela está ministrando na igreja se ela está em julgo desigual? Isso não é bênção para ela, não é bênção para a igreja. Aí o rapaz respondeu para essa irmã assim, não, mas o namorado dela acredita em Deus. Aí essa irmã falou assim, Tiago 2 diz também que até o diabo acredita em Deus. Tiago 2,19 está escrito assim, você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem. Irmãos, é suficiente você acreditar em Deus? Não. Até o demônio crê em Deus, irmão. A não ser que você queira ser assemelhado a um demônio. Eu imagino que não. Até os demônios creem. Então, acreditar em Deus não quer dizer muita coisa, irmãos. Saia. Nós precisamos sair desta fé rasa. Eu acredito que Deus existe e está tudo bem. Não, não está não, irmãos. Nós precisamos nos humilhar na sua presença, reconhecer a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Ele é o único que pode, irmãos, nos levar ao Pai. Ele é o único que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não tem como. Então, crer em Deus não basta. E existe um caminho para percorrer. Entender quem eu sou. Qual é a minha situação? Quem Deus é? Entender o que não agrada a Deus e entender aquilo que agrada a Deus. E andar em intimidade com o Senhor vai nos levar a receber dele misericórdia, graça, perdão, tudo aquilo que nós precisamos. Queria que você fechasse os teus olhos nessa manhã. Deixasse Deus ministrar o teu coração. Você está desesperado por Deus, irmão? Será que temos desespero pelo seu agir? Estamos dispostos a nos apresentar diante de Deus da maneira que somos e sem... Como é que fala, irmão? Sem desculpa, né? Sem justificativa. Sem tentar dizer para o Senhor, não, o Senhor conhece o meu coração. O Senhor sabe que é difícil. O Senhor sabe que eu tento. O Senhor sabe, não, vamos rasgar, né? Vamos rasgar, não as nossas vestes, mas o nosso coração. Talvez coisas que estejamos fazendo não agradam a Deus. Até então, são coisas certas. Sacrifício local são coisas certas, não são ruins. Mas o que agrada a Deus talvez seja o que está além daquilo que fazemos. O que agrada a Deus é o nosso coração contrito e quebrantado. Esse o Senhor não desprezará. Ele fez todas as coisas existem para Ele. Irmãos, o sol o louva e o adora, a natureza proclama a sua glória. E Ele decidiu, irmãos, usar a nossa vida como igreja. Usar as nossas vidas também para proclamar o Evangelho, para adorá-lo. Nós precisamos entender se há um desespero no nosso coração pelo Senhor. Se nós precisamos dele desesperadamente, a ponto de apresentar a Ele, não sacrifícios e ofertas e holocaustos, mas um coração quebrantado e contrito. Quero convidar você a ficar de pé comigo aqui, enquanto o Dudu ministra essa canção.
Irmãos, hoje nós não podemos ir embora sem vir aqui ao altar de Deus e orar a Ele, falar: Senhor Deus, estou desesperado pelo Senhor, me ensina esse caminho. Se há um desespero no seu coração, se você precisa de algo de Deus, se você está claramente desesperado, você já se reconhece como alguém que está clamando pelo agir de Deus, venha aqui à frente. Se você ainda não se reconhece como alguém que está desesperado, venha também. Venha também e fale: Senhor, eu quero apresentar ao Senhor o meu coração. Eu quero, Deus, entender este caminho. Eu quero ter essa percepção. Eu quero, Deus, viver esta realidade. Deixa Deus ministrar ao teu coração. Deixa Deus ministrar a sua vida. Deixa Deus tocar, curar, restaurar, fortalecer. Não é sacrifício e oferta, mas é um coração contrito e quebrantado que o Senhor não vai desprezar. Não vai desprezar. Chantanture pruvian, prabalibere cruvias. Atrove shababaralabassuyamas. Nós precisamos de Ti, Senhor. Desesperadamente, Pai, precisamos do Senhor. Desesperadamente, Senhor. Comece a orar aqui, coloque a sua vida diante do Senhor, se apresente agora como você está. Se apresente como você está, se apresente do jeito que você é. Coloque os seus desafios, se é isso que traz um desespero ao teu coração. Coloque o seu problema, a sua luta, se é isso que está trazendo desespero ao teu coração. Coloque a sua angústia diante do Senhor. Deixe Deus ministrar a sua vida nesta manhã. Deixe Deus ministrar ao teu coração nesta manhã.